Tema de hoje: a lei do retorno. Obrigado, irmã Lívia. A lei do retorno. Os apresentadores de televisão, internet, muita gente hoje usa essa expressão, a lei do retorno. Até esses dias, falando de um cantor aí, famoso, né? Se bem que cantor brasileiro, para mim, eu desconheço, né? Mas diz que ele era famoso, diz que ele era casado com uma mulher bonita, ele já tinha sido casado com outra e tal, aí largou da outra para ficar com essa, e aí essa acabou. Acho que vocês acompanham mais do que eu, né? E aí o pessoal fala, é a lei do retorno. Bem feito. Quem mandou trair a outra? Eu quero estudar sobre esse assunto com os irmãos, porque, como eu disse, fala-se muito hoje em dia sobre isso. E a gente tem que se aprofundar. É óbvio que a Bíblia, ela é fantástica e nos ensina algumas coisas também a respeito disso. Quando eu estava preparando essa ministração, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe, quando viva, ela falava para todo mundo. Aliás, a expressão dos antigos, fala para Deus e todo mundo, né? Aqui se faz, aqui se paga, viu? Minha mãe falava muito isso. Que Deus a tem em bom lugar, né? E se você olhar para a Bíblia, existem alguns textos bíblicos que realmente mostram isso. Eu não tenho como colocar aqui no telão, porque não está funcionando o programa, mas eu vou citá-lo para você que gosta de anotar. Um deles é muito conhecido para quem lê Bíblia. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, existe uma lei da semeadura. Amém? Estão me ouvindo aí? Existe uma lei da semeadura. Essa lei da semeadura, você sabe muito bem. Se você semear banana, vai nascer banana. Se você semear laranja, vai nascer laranja. Se você semear abacate, vai nascer abacate. É uma lei da semeadura. Essa lei que Paulo cita para a igreja da Galácia, os Gálatas, ele diz assim: cuidado, de Deus não se zomba. Porque tudo que você plantar, tudo que você semear, você vai colher. Então toma cuidado com isso. Jó, por exemplo, no livro de Jó, nós vimos a história dele semana passada, capítulo 4 de Jó, só para você anotar, versículo 8. Um dos amigos que foi visitar Jó, estava argumentando com ele e falou assim: pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Só que ele estava falando para um cara que não semeou maldade. Ele fez uma citação, está no livro de Jó, ele estava falando isso para Jó. Jó teve que ouvir isso mesmo tendo um coração bom. Temos outros tantos textos aí que ensinam a respeito. Anote aí se você quiser. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 diz assim: pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Deus vai trazer à tona. Jesus também falou sobre isso. No outro texto, Romanos capítulo 14, versículo 12, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele disse assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, baseado nestes e outros textos da Bíblia, que tem outros, eu não tenho tempo para ficar citando aqui. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes e com os nossos pensamentos, inclusive. Por quê? Porque tudo que a gente fala, se for de bom,
vai gerar uma semente boa. Se for mal, vai gerar uma semente má. Por isso que a Bíblia nos aconselha: toma cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Cuidado com os seus atos, as suas atitudes. Por quê? Porque isso no futuro pode, apesar de ele falar que é uma lei do retorno e tal, pode trazer para você um retorno daquilo que você fez e talvez até pior. Eu vou citar um exemplo aqui, Davi, ele cometeu um grande erro, a gente já estudou sobre isso. Ele teve um filho com a mulher de um cara chefe de guarda dele. Cobiçou, deitou-se com ela, a mulher engravidou, ele deu um jeito de o cara morrer para ficar com a mulher, enfim. E quando o profeta Natã da época foi falar com ele, que o acusou do que ele tinha feito, ele entendeu, se arrependeu e Deus perdoou o pecado dele. Porque, como eu falei semana passada aqui, quando você se arrepende, quando você tem um coração arrependido diante de Deus mesmo, Deus perdoa. Isso é fato, isso é bíblico. Agora, as consequências você vai ter que passar, não tem como fugir disso. E Davi, foi falado para ele, do jeito que você fez escondido, vão fazer isso para todo o reino ver. E foi o que aconteceu. Absalão, que quando quis tomar o trono de Davi, estava o perseguindo. Davi foi obrigado a fugir do palácio com boa parte dos seus familiares, fugiu do palácio. Quando Absalão entrou no palácio, um dos conselheiros disse assim: sabe o que você deve fazer? Para todo mundo saber que você é o cara, você tem que dormir ou se deitar com as concubinas do seu pai, que ficaram lá cuidando da casa, lá do lugar onde ele estava morando. E ele foi e fez isso. Entrou no palácio, pegou as concubinas do pai dele e se deitou com elas assim, para todo mundo ver, tá? Tipo lá no lugar alto, no mesmo lugar que o pai dele provavelmente tinha olhado e cobiçado a mulher de Urias. Foi lá que o filho dele se deitou com boa parte das concubinas. Ou seja, ele teve que pagar, entre aspas, pelo pecado que ele cometeu. Então, eu repito aqui, nós como cristãos, porque, irmãos, a gente tem que entender algumas coisas. Como cristãos, algumas coisas têm que mudar em nós. Amém? Amém. Esses dias, conversando com um irmão, ele dizia assim: você conhece fulano? Conheço. Pois é, rapaz, eu não me conformo, porque eu estou mais próximo dele. E esse irmão, pensa num cara que tem a boca suja. É mesmo, porque eu conheço, né? Não. O cara fala, obrigado, o cara fala palavrão e fala com todo mundo assim, meu Deus do céu. Eu falei: rapaz, esse lado dele eu não conhecia muito, não. Aí esse irmão falou para mim assim, inclusive quem vê, fala: pô, o cara diz que é crente e tal, e é assim. Então, eu estou falando isso porque algumas coisas a gente precisa mudar dentro de nós. Até por conta dessa questão que nós estamos estudando hoje. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. São coisas que vão gerar no futuro sobre nós e em nós, e provavelmente até atingir pessoas da nossa família, por conta do que nós estamos fazendo, de bom ou de ruim. Eu já falei aqui de manhã cedo. Claro que é uma ideia aqui, é algo imaginário. Você tem na sua mão dois saquinhos, um de bênçãos, outro de maldição. Você escolhe qual que você vai lançar durante o dia, você que escolhe. O que você vai falar. E é óbvio, porque por causa das situações que nós passamos, as situações que nós enfrentamos e tal, a gente acaba falando coisa que não devia falar. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado, por isso que a gente tem que ter consciência de quem nós somos. Nós somos cristãos, nós somos discípulos de Jesus, nós somos lavados e remidos pelo seu sangue, os nossos pecados foram perdoados, o nosso nome está escrito no livro da vida. Então a gente tem que ter uma postura de cristão. Eu não estou falando para você ser santarrão, estou falando para você e eu sermos cristãos.
E é interessante que quando você lê a Bíblia, vasculha a Bíblia, existem muitas histórias, como eu disse, que mostram o lado bom das pessoas que se deram bem e o lado ruim das pessoas que acabaram se dando mal. Entre tantas histórias, eu escolhi uma aqui, e agora nós vamos ler bastante, apesar de que voltou a funcionar aqui, obrigado, os irmãos conseguiram arrumar, né? Vamos ler bastante um texto aqui, tudo bem para vocês? Quem trouxe Bíblia aí, amém? Abra aí no livro de Esther. Abra só, não leia, tá? Só abra. Pastor, onde fica Esther? Abra Salmo, que é mais fácil. Volte Jó antes de Jó. Beleza? Mamão com açúcar aí. Se tem alguém sem Bíblia aí do teu lado, se você puder repartir a leitura. Como eu disse, nós vamos ler vários capítulos aqui, partes de vários capítulos. Esther, achamos aí? Como eu disse, não leia, tá? Só um minutinho, nós já vamos ler. Deixa eu só te dar uma ideia aqui. Esther era uma das mulheres que com outras e outros viveram um tempo de muita luta, de aprisionamento. E na época, o chamado rei Xerxes, que antigamente rei era rei, né? O cara podia ter quantas mulheres ele quisesse. A palavra dele, ponto. E Esther, como algumas outras e outras mulheres de outras tribos, virgens, foram levadas como cativas, e essas mulheres foram apresentadas diante do rei, e o rei mandava durante às vezes 1 ano, às vezes 2 anos, ensinar essas mulheres a se portar como rainhas ao lado do rei. Esse rei já tinha uma mulher, só que a mulher dele, ela acabou desobedecendo uma ordem dele. Como ela desobedeceu uma ordem dele, ele falou: então você não serve, tchau, vamos escolher outra. E entre as que ele tinha para escolher, tinha Esther, que segundo o texto era uma mulher muito bonita, tá? E ele, apesar de ter várias, os olhos dele voltaram para Esther. Esther foi levada à presença dele, já tinha sido preparada, né, tal, e teve os momentos lá com ele. Só que naquela época, como o rei tinha geralmente várias mulheres, concubinas, tal, para entrar na presença do rei, quem quer que fosse, inclusive a sua mulher, precisava ter autorização dele. Porque se ela chegasse lá e falasse assim: eu queria falar contigo, na hora já era levada embora, quando não morta. Então, Esther, ela era de descendência, vou falar israelita, era judia. Ela tinha um tio chamado Mardoqueu que cuidou dela. E esse homem era um homem justo, era um homem correto, era um homem que adorava a Deus, era um homem que prezava pelo relacionamento com Deus. E aconteceu algumas coisas nessa história dos dois. Vamos começar a ler agora a partir do capítulo 2 de Esther. Como eu disse, eu vou pensar aqui alguns textos só para a gente ir entendendo. Esther capítulo 2, versículo 21. Amém? Vamos lá. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, olha que nome bonito para vocês colocarem nos próximos filhos aí, né? Bigtã, chega mais. Enfim, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Versículo 22, Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Versículo 23, depois de investigada, a informação descobriu-se que era verdadeira, e 2 oficiais foram enforcados. Interessante que está registrado assim: tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Pausa aí. Como diz lá no livro de Apocalipse, todas as nossas orações
elas chegam diante de Deus. Deus não rejeita nenhuma oração, exceto aquelas orações macumbeiras. Deus queima, Deus destrói, isso aí Deus releva, né? Porque se Deus fosse levar em conta todas as nossas orações, e se eu fosse Deus e eu não sou, eu falaria assim: vou destruir. Posso começar por você, porque você é pior do que a pessoa que está falando, né? Mas Deus não age assim, porque Ele é Deus, né? Graças a Deus, Ele é Deus e Ele é misericordioso, né? Tudo que está registrado diante de Deus que nós fazemos, naquela época havia um costume de se registrar diante do rei. Vá agora para o capítulo 3, versículo 1. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agagui, Jesus, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a todos os demais nobres, Versículo 2. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Versículo 3, então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Versículo 4, dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Pausa aí, o que diz a história dos judeus? O que diz a história do cristão? Se tivermos que ajoelhar, só nos ajoelhamos diante de Deus, diante de mais ninguém. Sadraque, Mesaque e Abednego foram também provados nessa área. Se você não se prostrar vocês vão morrer. Não, nós não vamos nos prostrar. Podemos até morrer, mas prostrar para a imagem não, só diante de Deus. Amém? Então eles tinham esse hábito. Por isso que Mardoqueu não se ajoelhava diante de um camarada. Vamos lá. Versículo 4 ainda. Então contaram tudo a Amã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Versículo 5, quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Versículo 6, contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, olha que coisa, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, e em todo o império de Xerxes. Versículo 7, no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisã, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Versículo 8, então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Versículo 9, se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. E eu, olha que coisa, colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que execute esse trabalho. Meu irmão, quem que tem 350 toneladas de prata guardada em casa? Tem alguém aqui, por favor? Dá um toque para mim aí. Eu estou querendo ir para os Estados Unidos em setembro, né? E se tiver, já manda umas pratas para mim aí. Quem que tem sobrando? Além do cara ter sobrando, ele ainda vai falar com o rei, dizendo assim: vamos exterminar esse povo, e para ajudar, eu vou botar uma grana pesada aí. Versículo 10, em vista disso, o rei tirou o seu anel selo do dedo, deu-o a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agagui, e lhe disse, versículo 11, fique com a prata, e faça com o povo o que você achar melhor. 12, assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel.
Versículo 13. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. 14. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Versículo 15. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Pausa só até aí. Mardoqueu, quando ele ficou sabendo dessa situação, ele orou ao Senhor. E como Esther já era rainha, e o rei não sabia que ela era judia, ele de alguma forma tentou se comunicar com ela. E ela, na primeira instância, disse assim: o que eu posso fazer? Para entrar na presença do rei, eu tenho que ser chamada, não tem como. E ele falou assim: bom, lembre-se que você também é judia. Todos os outros vão morrer, quando descobrir de você, você vai ser morta também. Aí ela pediu algo, capítulo 4 agora, versículo 15. Amém? Estamos acompanhando aí, tudo certo? Vamos lá, versículo 15. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Versículo 17. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Pausa aí. Bom, ela teve coragem, né? E eu, claro, acredito que todos aqueles homens e mulheres jejuaram, porque quando você sabe que você vai morrer, talvez tenha uma alternativa para você sobreviver. Você tem que jejuar e orar durante 3 dias. O que você faria? Eu ia jejuar e orar durante 3 dias. Já que tem uma possibilidade de eu não morrer, existe uma sentença para eu morrer, existe uma possibilidade de eu não morrer, então eu vou entrar nessa investida, eu vou jejuar e orar. E depois desses 3 dias, interessante que Esther conseguiu entrar na presença de Deus, do rei. Depois de orar, de jejuar, ela pediu uma audiência, o rei permitiu. Era uma coisa assim extraordinária para isso acontecer. O rei permitiu, e ela conversou com o rei e disse: o rei, já que o senhor tem honrado tanto Amã, né, eu queria dar uma festa para o senhor, e eu gostaria de convidar aí esse que o senhor tem honrado tanto, chamado Amã. Beleza? Beleza. Ele ficou orgulhoso quando ele ouviu isso. Vá agora para Esther capítulo 5, versículo 9. Naquele dia Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. 10. Amã, porém, controlou-se e foi para casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. Versículo 11. Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos, e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. 12. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. 13. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. 14. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: manda fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se.
Versículo, continuando aqui, terminando, a sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Pausa aí. Existem momentos da nossa vida que quando o inimigo se levanta e a gente ora, crê, irmãos, Deus intervém. Nós temos um Deus vivo e poderoso que intervém nas nossas vidas. Creia nisso. Quando a situação parece que não tem solução, Deus intervém. Como é que Deus interviu nessa situação aqui? Vamos ver agora Esther capítulo 6. Versículo 1. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxesse, olha que coisa, ele não conseguiu dormir, aí ele ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado, tudo que estava escrito, e que o lessem para ele. Já que eu estou sem sono, alguém leia para mim alguma coisa. 2. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. 3. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei, seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. 4. O rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. 5. Os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. 6. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? E Amã, claro, né? Pensou consigo, quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim. 7. Por isso, claro, ele deu uma bela sugestão ao rei. Ao homem que o rei tem prazer de honrar, 8. Ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. 9. Em seguida, sejam um manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles um manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Olha a sugestão dele. Versículo 10. Então o rei ordenou a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real, não omita nada do que você recomendou. Imagina a indignação desse cara, irmãos. Versículo 11. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto. Pensa numa pessoa envergonhada, muito aborrecido. 13. Contou a Zeresh, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeresh, sua mulher, lhe disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. 14. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esther lhe havia preparado. Capítulo 7 agora. Capítulo 7 agora, vamos lá. Amém? Tudo bem aí? Está dando para entender a história? Beleza. Versículo 1. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. 2. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo, rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. 3. Então a rainha Esther respondeu, se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo.
4, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. 5, o rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? 6, respondeu Ester: o adversário é inimigo. O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Imagina o cara bebendo e comendo na presença do rei, todo feliz. Aí ela fala: é ele. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. 7, furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. 8, e voltando o rei do jardim do palácio ao salão de banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada. E então ele exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. 9, e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: olha, há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do Senhor. Lembra? O Senhor honrou? Então o rei ordenou: enforquem-no nela. 10, assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se exclamou. Só até aí. Versículo 1 do capítulo 8, vamos lá, rapidinho. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o seu anel selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Ester o nomeou administrador dos bens de Amã. 3, mas Ester tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o agagita, contra os judeus. 4, então o rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela se levantou diante dele e disse: 5, se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho do agagita Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. 6, pois como suportaria ver a desgraça que cairá sobre o meu povo, como suportaria a destruição da minha própria família? 7, o rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: mandem enforcar Amã e dê os seus bens a Ester, porque ele tentou contra os judeus. 8, escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei selado com o anel pode ser revogado. Só até aí. E por último, Ester capítulo 10, 3 versículos. 1, 2 e 3. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. 2, todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. 3, o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, foi muito amado por eles. Por quê? Pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Só para completar, que acho que você já deve ter entendido essa história, mas só para completar: um homem que só fazia o bem, um homem que abençoava pessoas, um homem que orava, que se preocupava com as pessoas, ele descobre algo contra o rei. Ester já estava na presença do rei,
Ele conversa, dá um jeito de ela saber. Ela vai, informa o rei manda matar os 2 caras. E escreve nas crônicas lá, quem que fez isso? Foi Mardoqueu, e passou alguns dias, talvez alguns meses, vamos falar dias, e esse homem Amã, honrado pelo rei, tinha muito ódio no seu coração, porque o inimigo se levanta contra a gente, né? Às vezes lá na empresa que você trabalha, talvez tenha gente que tem inveja de você, tem raiva de você, não gosta de você, às vezes até porque você é crente, sim ou não? Isso acontece. Agora, como cristão, o que eu vou fazer? O cara não gosta de mim? Também não gosto dele. Vou orar, Deus queima. Deus manda para sobre ele a desgraça, Deus. É isso que eu tenho que fazer? O que Deus falou para Abraão? Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, diz o Senhor dos Exércitos. Está lá no livro de Gênesis. Então, qual é a minha função como cristão? Abençoar. Ô pastor, mas chega uma hora que a gente abençoa tanto, a gente ora tanto, e as pessoas são ingratas, as pessoas se viram contra a gente. Isso acontece. Mas Mardoqueu tinha algo no seu coração. Ele sabia o Deus que ele acreditava, confiava. E Deus começou a agir. Deus não deixa o rei dormir. O rei se lembra, escuta, já que vocês estão lendo aí nessas crônicas, o cara que fez isso foi honrado? Não foi. Pô, então chama ele, vamos honrar. Aí entra Amã, o cara que queria matar Mardoqueu. E ele não queria matar só Mardoqueu. Ele ficou com tanta raiva que ele queria que fosse exterminado todo o pessoal judeu. E ele entra e o rei fala para ele, o que você deve fazer para o cara que, né, como é que a gente honra? Dá uma opinião aí. E ele já imaginou, eu sou o segundo aqui, eu sou o cara, né? Ele está querendo, né? Então o senhor faz isso, beleza, então agora você vai e faz para Mardoqueu. Meu irmão, Deus pega uma situação assim que é ruim, e Ele consegue transformar assim numa situação que é boa, num estalar de dedos, num piscar de olhos, numa só palavra. Quando a gente crê, quando a gente está firme, quando a gente entende o nosso propósito, a gente fica firme, a gente abençoa. Deus mudou a situação. Tudo que aquele homem tinha, toda a sua riqueza, lembra das 350 toneladas de prata? Eu continuo perguntando, se mais alguém tiver prata, quiser repartir, estou à disposição. Lembra das 350, mais outras riquezas. O rei falou, tudo que ele tem, agora vai para Esther. E Esther, ela fala assim, Mardoqueu, você vai cuidar de tudo isso. Ou seja, Deus ele tem essa capacidade de fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente pede ou pensa. Então, concluindo aqui, por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós, apesar de sermos convertidos, a gente ainda tem os resquícios do passado e a gente vive do passado. A gente quer pagar o mal com o mal. A gente não, né? Graças a Deus eu não sofro desse mal. Aqui na igreja acho que também não, né? Mas as outras igrejas estão cheias de gente fofoqueira, gente que fala mal da vida dos outros. Aqui não, né? Mas as outras igrejas tem, né? Que fala mal, que fofoca, né? Discute por qualquer coisa. O que você está fazendo? Você está dando, além de um mau exemplo, você está plantando algumas coisas que num futuro próximo é capaz de você colher. Sim ou não? Sim. Como eu disse aqui, essa lei do retorno que falam aí fora hoje, para não falar Gálatas 6:7, ela existe. Talvez nem tanto como se prega aí, mas existe. Então, a gente está estudando sobre isso hoje, porque quando você pratica o bem, quando você é uma pessoa boa,
quando você aprende a amar, quando você aprende a perdoar, é impossível Deus não te abençoar, meu irmão. Lembra de Jó? Jó, para mudar a história da vida dele, Deus falou o seguinte: ora pelos seus amigos. E enquanto Jó orava pelos seus amigos que o acusaram, que acharam que ele tinha pecado, ele ora. Em nenhum momento ele fala assim: não, Deus, eu não vou orar para aqueles 3 caras, que aqueles caras lá me levaram para baixo. Não, ele começa a orar, e o texto diz que quando Jó estava orando, Deus mudou o cativeiro dele. Porque nós não fomos chamados para amaldiçoar, nós somos chamados para abençoar. Amém? Se nós aprendermos a viver isso, existem textos, que eu vou citar aqui para encerrar, que comprovam isso. Agora acho que o telão está funcionando, vamos lá. Gálatas 6:9, anote aí você que gosta. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Tem esse acréscimo aqui no final do texto. Se você não cansar de fazer o bem, no tempo próprio você vai colher. Amém? Se você não desanimar. Porque se você chegar um tempo e falar assim: eu não vou fazer mais nada para ninguém, porque ninguém faz nada por mim. Ninguém faz nada por você. Deus te deu vida, Deus te sustenta, você deita e dorme, você tem trabalho, você tem casa, ninguém faz nada por você. Seja um abençoador. Quanto mais você abençoar, esquece. Pô, mas eu perdi. Esquece. Faz para Deus, é Ele que vai te recompensar, é Ele que vai te abençoar. Não perca o seu DNA de Cristo. Cristo abençoou vidas, curou vidas, tratou vidas. Deus, Ele abençoou, Ele abraçou, Ele lançou palavras de bênção para as pessoas, Ele ensinou. Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E se nós somos discípulos de Jesus, o que a gente tem que fazer? Exatamente a mesma coisa. Ah, pastor, mas é difícil. É lógico que é difícil. Por isso que nem todo mundo se converte, por isso que nem todo mundo é cristão ou descendente de Cristo. Porque chega um tempo que as pessoas começam a se cansar, e eu sei, eu entendo isso, nós somos humanos, a gente se cansa. Mas tem um DNA nas nossas vidas, tem um chamado de Deus para mim e para você. O mundo jaz no maligno, o mundo hoje é um momento terrível que o mundo está vivendo hoje. Conversávamos ontem com os irmãos ali, na hora do almoço, pós-almoço. As pessoas andam assim por um fio. As pessoas andam assim, nervosas, ansiosas, preocupadas, briga por qualquer coisa. Você vê esses dias aí, o cara lá, o homem foi passar na frente do carro, encostou a mão, o cara desceu, deu uma voadora, ele bateu a cabeça, morreu. Aí o cara vai se arrepender. Não era isso que eu queria fazer. Então por que você fez? As pessoas andam assim hoje. E nós como cristãos, a gente tem que aprender a andar como discípulos de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse texto aqui, se eu fosse pregar nele, eu pregaria aqui no mínimo uma meia hora, só nesse versículo. Por quê? Porque quando Deus projetou eu e você, lembra lá do Salmo 139, quando Davi fala assim: e Deus escreveu os meus dias. Lembra? Se você não lembra, leia o Salmo 139 na sua casa. E eu não imagino Deus escrevendo assim: ô Pio, você hoje, o Pio vai ser um cabra safado, sem vergonha, falador, tal. Cristina vai ser aquela mulher, tem que sofrer para pagar. Você imagina Deus escrevendo isso? Eu não acredito. Aqui esse texto diz que Deus já nos criou para que a gente realize boas obras em Cristo Jesus, e Deus preparou isso antes da gente as praticar. Deus já queria que a gente vivesse assim.
não é para a gente viver essa vida que a gente vive de sofrimento, de raiva, de ansiedade, não. É para a gente viver uma vida boa e saudável. Mas nós nos enfiamos no mundo e vivemos como o mundo, e o mundo jaz no maligno. Lembre-se, nós não somos mais do mundo, nós somos cidadãos dos céus. Estamos caminhando para lá. Como cidadão dos céus, aqui nós somos diferentes, porque nós somos do céu. O americano, quando vem para cá, ele fala inglês, a não ser que ele tenha aprendido português. E os caras, como gostam de americano, os caras dão um jeito de entender, arrumar um tradutor. E ainda respeita, olha para o cara e fala, esse cara é americano, o cara é americano. As pessoas têm que olhar para nós, como cristãos, e falar assim, esse cara aí, essa mina aí, é servo de Deus, é morador dos céus, está aqui por enquanto, mas logo logo eles vão estar reunidos nos céus, e que mais pessoas entendam isso e venham servir ao Senhor com a gente. Mas nós somos escolhidos para praticarmos boas obras. Outro texto aqui, Mateus 7,12, Jesus falou, assim em tudo, diga comigo assim, em tudo, diga para o teu irmão do lado esquerdo e direito, em tudo, viu meu irmão? Temos cristãos aqui? Amém. Em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Jesus ensinou isso. Por último, Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Jesus, João escreveu, disse assim, eis que venho em breve, ora vem Senhor Jesus. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ele vai retribuir. Na verdade, Ele é tão bom, que Ele já está retribuindo. Que a gente acorda toda manhã e respira, come, bebe, toma banho, alguns, né, todo dia e tal, mas enfim, toma banho, nem que seja de vez em quando, né? Dorme, né? Ou você é daqueles que deita assim e fica, deita 11 horas, meia-noite, acorda, ai meu Deus, como é que vai ser amanhã? Ai Jesus, eu não consigo dormir, Jesus. Ai meu, vai orar. Mas a maioria aqui deita e dorme, sim ou não? Sim. Tem gente que não consegue dormir a noite toda, irmão. Tem gente que está no hospital lá desde ontem. E nós estamos bem, por quê? Porque Deus já tem feito coisas maravilhosas por nós. Então, como cristãos, vamos usar, se tivermos que usar essa lei do retorno, de uma forma positiva para as nossas vidas. Vamos semear o que é bom. Vamos plantar o que é bom, o que faz bem. Deus nos chamou para ser pessoas abençoadoras. Amém? Amém. Entendeu? Amém. Tem pessoas abençoadoras aqui hoje? Amém. Vamos ficar em pé então em nome de Jesus.